Feche os olhos e imagine isto. Há um método antigo de prosperidade, simples, silencioso, preciso, que alguns chamavam de lei divina em ação. Ele não se perdeu, apenas foi coberto por camadas de medo, culpa e má interpretação. E se hoje você levantasse esse véu e visse a estrada dourada que sempre esteve aos seus pés? Nos próximos minutos, você vai descobrir uma prática ancestral de comando em gratidão, recuperada a partir dos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, capaz de destravar oportunidades e alívio financeiro perceptível em até 7 dias, quando aplicada do jeito certo, com uma única declaração e uma postura interna específica. Volte comigo a Nova York, início do século XX. Enquanto o mundo alternava entre guerras, falências e a Grande Depressão, Florence caminhava contra a maré. Artista, professora e autora visionária, 1871-1940, ela ousou afirmar que a palavra alinhada à fé abre portas que o esforço não abre. Enquanto muitos empurravam o destino com força, Florence ensinava que existe um modo antigo, direto, bíblico, prático, de falar com a vida de forma que a lei obedece. Não era magia, não era superstição, era clareza espiritual aplicada ao cotidiano. Talvez você já tenha tentado orações longas, afirmações repetidas, rituais complexos. Talvez tenha sentido culpa por desejar prosperar. Se o peito aperta ao olhar para as contas, se a mente cansa de pedir e esperar, se a sua fé parece forte, mas os resultados não chegam, este é o seu momento. Hoje, você vai entender por que implorar e repetir reforçam a falta e por que decretar em gratidão ativa um circuito que estava adormecido. E aqui está a promessa. Não é complicado. Você não vai precisar de objetos, velas, números misteriosos ou repetir 108 vezes. Você vai aprender uma única frase, um gesto de consciência e um modo de respirar que selam o decreto. Uma vez bem feita, vale mais do que 1000 feitas com medo. Este é o método antigo da prosperidade que muitos esqueceram ou não souberam explicar, mas que Florence trouxe de volta com uma linguagem clara, acessível e amorosa. Respire. Traga à mente a área onde você mais precisa de alívio. Uma dívida específica, um trabalho, um contrato, um cliente, um sim. Hoje você não vai negociar com a vida. Você vai lembrar quem é e assinar com a sua própria voz o que é seu por direito divino. Quando fizer isso, espere pelos pequenos sinais. Um convite, uma ideia, um contato, um alívio no peito. É assim que o caminho começa a se abrir. Primeiro por dentro, depois por fora. Se você está pronto para reconectar-se a essa tradição esquecida, Florence Scovel Shinn revela o mapa. Na próxima parte, eu te mostrarei quem foi Florence, qual é o princípio central por trás desse método e por que ele continua funcionando quando tudo mais falha. Quem foi Florence e por que seu método antigo ainda funciona? Antes de tudo, o que chamamos aqui de método antigo da prosperidade não é truque, nem barganha espiritual. É a forma como os antigos lidavam com a vida por meio da palavra, do alinhamento do coração e de um senso de direito divino. Florence Scovel Shinn, 1871-1940, recolocou isso em linguagem simples. Nascida artista e educadora, tornou-se autora e mentora de pessoas comuns que atravessavam tempos difíceis em Nova York, o pós-guerra, a instabilidade econômica, a Grande Depressão. Enquanto tudo ao redor parecia gritar escassez, Florence ensinava a falar com a vida como quem reivindica a herança, não como quem implora favor. Ela repetia frases que se tornaram bússolas. Sua palavra é sua varinha mágica, e você não atrai o que quer, atrai o que você é. Não era poesia apenas, era método. Sua proposta era cristalina. Alinhe o que você sente, gratidão, o que você vê por dentro, imaginação, e o que você diz, verbo, e a lei responderá. Nos livros e palestras, ela mostrava que a realidade funciona como espelho fiel. Se você nomeia falta, colhe falta. Se nomeia gratidão, abre caminho.
O princípio central deste vídeo. O coração do que você vai praticar é simples. A lei obedece ao verbo que nasce da gratidão. Gratidão aqui não é etiqueta. É a postura de quem sabe que o bem já existe no invisível por direito divino. Quando essa certeza vira declaração, a vida reorganiza as peças. Pense em uma chave antiga. Não adiantava empurrar a porta com força. Era preciso girar o entalhe certo. Para Florence, o entalhe é falar como herdeiro, não como pedinte. Decretar em paz, não insistir em ansiedade. Ela usava metáforas muito vivas. O rio do suprimento que corre sob a terra. Você abre a torneira certa e a água flui. O espelho que só reflete o que você sustenta por dentro. O portal que se move com a senha certa. Essa senha é um verbo dito com a emoção correta. A emoção é gratidão, o verbo é decreto. Contraste com crenças comuns e por que geram travas. Crença 1. Falar muito ajuda. Repetição ansiosa sinaliza ao subconsciente que ainda não é. A mente grava falta. Florence. Uma vez, com fé inteira, vale mais do que 1000 com medo. Crença 2. Prosperidade é mundana. Culpa financeira desliga o circuito. Florence. Dinheiro é energia a serviço do bem. Prosperidade é ordem divina, não excesso egoísta. Crença 3. Eu vejo para crer. Isso inverte a lei. Florence. Você crê para ver. A gratidão antecipa o reconhecimento. Crença 4. Preciso convencer Deus. Barganha gera tensão e espera. Florence. Não se convence o amor, alinha-se com ele. Validação espiritual científica. Ponte de linguagem. Hoje, a psicologia e a neurociência descrevem mecanismos que Florence intuía com precisão. Atenção seletiva, em priming. Quando você declara em gratidão, o cérebro começa a enxergar portas antes ignoradas. Decisões mudam. Oportunidades aparecem. Você se move diferente. Neuroplasticidade. Palavra, paz, emoção reprogramam trilhas de pensamento. O corpo aprende um estado, paz, certeza e passa a sustentá-lo. Efeito do observador. Linguagem popular da física moderna. Expectativa coerente organiza resultados. Em termos florencianos, o semelhante atrai o semelhante. Tradução simples. O campo responde ao emissor. Quando o emissor é gratidão com autoridade, a resposta é caminho aberto. O fio antigo que se perdeu no ruído. Ao longo do tempo, camadas de medo e interpretações rígidas ofuscaram a simplicidade desse método. Em alguns contextos, falar de prosperidade virou sinônimo de culpa, em outros, virou promessa vazia. Florence reequilibra. Prosperidade é coerência. Você recebe aquilo que pode servir e circular. O método antigo não é ter por ter, é fluidez. Gratidão, decreto, sinais. Ação inspirada, circulação do bem. Resumo em uma linha. Quando sua gratidão vira decreto de herdeiro, a lei reconhece a assinatura e cumpre. Transição, do princípio à prova. Até aqui, você entendeu o mapa. Gratidão como estado, decreto como chave, lei como resposta. Mas como isso aparece na vida real? Como pessoas comuns atravessaram crises, encontraram trabalho, pagaram dívidas e abriram portas com essa prática? No próximo bloco, você verá histórias concretas em que esse método saiu do papel e virou fruto. Se algo acendeu em você ao ouvir este princípio, vá agora aos comentários e escreva: Eu decreto em gratidão. A lei me obedece. Escreva como quem assina um documento espiritual. A declaração pública sela a mente, amplia o campo e acelera os primeiros sinais. Registre agora e volte para ver as histórias que vão consolidar sua fé antes da técnica completa. Florence dizia: a verdade precisa ser comprovada pela vida. E foi isso que ela fez, vez após vez, testemunhando milagres cotidianos surgirem de simples decretos ditos com fé.
Essas histórias mostram que o método antigo da prosperidade não era teoria. Era uma tecnologia espiritual viva. História 1. A costureira e as 3 moedas. Margaret vivia em um pequeno quarto no Brooklyn, com uma máquina de costura antiga e um medo constante: o aluguel. Tinha apenas 3 moedas na carteira e um bilhete de cobrança pendurado na parede. Quando ouviu Florence pela primeira vez em uma palestra improvisada em uma livraria, ela ouviu algo que soou como um milagre impossível. Agradeça pelo que tem e decrete o suprimento invisível como presente agora. Margaret segurou as 3 moedas nas mãos e, com lágrimas, repetiu: Eu decreto em gratidão. Meu suprimento flui livremente por direito divino. Nos 7 dias seguintes, 3 clientes antigos reapareceram. Um deles encomendou 12 vestidos. Florence explicou: A gratidão é o primeiro sinal de posse. Quando você agradece, o universo entende que já entregou. História 2. O empresário que perdeu tudo. John, dono de uma pequena gráfica, viu seus contratos desaparecerem durante a crise de 1930. De dia, procurava trabalho. À noite, orava em desespero. Quando conheceu Florence, ela lhe disse: Pare de implorar. Decrete que tudo que lhe pertence por direito divino já está em trânsito. John escreveu a frase em um pedaço de papel e a colocava sob a máquina desligada. Meus clientes ideais me encontram agora e o fluxo retorna multiplicado. Na mesma semana, recebeu um pedido de impressão vindo de outra cidade. Um contrato que manteve sua gráfica viva. Ele dizia: Não foi milagre, foi sintonia. O pedido chegou quando eu parei de pedir. Florence resumiu: Quando você se lembra de quem é, o universo não tem escolha. Ele responde. História 3. A viúva e a carta inesperada. Clara, viúva e mãe de 2 filhos, sobrevivia com o mínimo. Havia se acostumado a orar pedindo qualquer ajuda. Florence lhe ensinou a substituir o pedido pelo reconhecimento. O suprimento perfeito vem a mim por canais perfeitos. Eu o recebo com gratidão. Ela pronunciou a frase ao acordar, apenas uma vez, em voz firme. 3 dias depois, recebeu uma carta de um parente distante, uma pequena herança que quitou suas dívidas. Ela escreveu a Florence: Quando declarei, senti uma paz estranha, como se a resposta já estivesse vindo. Florence respondeu. Foi nesse instante que ela começou a vir. História 4. O jovem descrente. Daniel, 27 anos, riu quando a irmã lhe contou sobre o método da palavra. Estava desempregado há meses e cheio de cinismo. Mas em uma noite de desespero, decidiu tentar. Fechou os olhos e disse, meio incrédulo: Eu abro espaço para o plano perfeito de Deus na minha vida. Não pediu detalhes, apenas soltou a frase e dormiu. No dia seguinte, um antigo chefe o chamou para um trabalho temporário. Esse contrato o levou, meses depois, a uma empresa onde seria promovido. Ele disse em uma carta: Não acreditei nas palavras, mas por um momento acreditei no silêncio. Florence respondeu: Esse é o começo da fé verdadeira. Cessar a luta e permitir o fluxo. O que todas têm em comum, essas pessoas não manipularam a realidade, lembraram-se do seu direito. Cada uma parou de pedir com medo e começou a decretar em gratidão. O tempo de resposta variou. Dias, semanas, meses, mas todas descreveram o mesmo sinal, uma paz anterior à manifestação. E foi essa paz que trouxe o resultado. Florence chamava isso de o selo do decreto. Quando o coração silencia, o pedido já está entregue. A dúvida ainda pode visitar, mas o universo já se moveu. A dúvida é apenas o eco do velho hábito. A fé é o som original. Essas histórias não são exceção, são o padrão de quem pratica corretamente o método antigo. Você verá, nos próximos minutos, como aplicar o mesmo princípio, não como superstição, mas como ciência espiritual prática. A seguir, revelarei a técnica central, a frase exata e a forma de pronunciá-la para ativar esse circuito de abundância.
Mas antes, pause um instante. Respire. Olhe em volta e perceba. Você ainda está aqui. E isso significa que o campo já respondeu. Florence costumava dizer: o segredo não está em pedir, mas em lembrar-se. O método antigo da prosperidade começa exatamente aqui, no lembrar. Antes de revelar as palavras, você precisa compreender algo essencial. A palavra não cria sozinha. Ela confirma o que já é. Por isso, quem fala em medo reafirma o medo. E quem fala em gratidão confirma o direito. Preparação antes do decreto. Antes de pronunciar a frase, Florence ensinava 3 atitudes invisíveis, 3 portas internas, que, quando abertas, fazem o decreto ecoar corretamente no campo espiritual. Primo, purificação emocional. Feche os olhos e solte mentalmente qualquer tensão de culpa, raiva ou pressa. A prosperidade não entra onde a mente está apertada. Lembre-se, o que você segura com medo, a vida solta. O que você entrega com fé, a vida devolve multiplicado. 2. Silêncio consciente. Fique em silêncio por alguns segundos, respirando devagar. Sinta o corpo, o coração batendo. Esse silêncio é o solo fértil onde o verbo divino germina. 3. Gratidão antecipada. Antes de dizer as palavras, agradeça por algo simples que já tem. Um teto, um amigo, um copo d'água. Essa gratidão cria a ponte entre o invisível e o visível. Agora, você está pronto. Escute com toda a sua alma. Estas são as palavras que Florence ensinava aos seus alunos mais próximos, adaptadas de seu livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora, sob graça e de maneira perfeita. Repita calmamente. Tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora, sob graça e de maneira perfeita. Essas palavras são o alicerce do método antigo. Não há imposição, não há urgência. Há autoridade suave, a mesma voz interior que criou os mundos. Repita-a mais uma vez, sentindo-a como se ela já estivesse sendo cumprida. Tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora, sob graça e de maneira perfeita. Cada palavra contém um princípio. Tudo o que me pertence, reconhecimento do direito divino. Você não está roubando nada do universo, está lembrando sua herança. Por direito divino, estabelece que a origem é sagrada, não baseada no ego. Você retira o pedido do campo da escassez e o coloca sob a lei do bem. Vem a mim agora. Ativa o tempo presente. O agora é o campo do milagre. Não há adiamento quando há certeza. Sob graça, impede que o ganho cause dano a alguém. O decreto flui apenas pelos caminhos corretos e de maneira perfeita. Afirma que o resultado será exato, sem esforço ou caos. A vida entrega com precisão quando você entrega com fé. Florence dizia que essa frase era uma senha vibracional e que quem a pronunciava com consciência começava a perceber pequenas reorganizações, convites, coincidências, alívios. Era o campo respondendo à assinatura da alma. Instruções práticas. Uma vez por dia, preferencialmente pela manhã, enquanto o corpo ainda está em calma. Não repita o dia inteiro. Isso cria ansiedade. Em um lugar silencioso, de pé ou sentado, com a coluna ereta. Olhe para cima, como quem fala com o infinito, não com súplica, mas com reverência. Respire fundo 3 vezes. No final da 3ª expiração, diga a frase em voz firme e lenta, sentindo cada palavra como verdadeira. Paz. Não espere emoção intensa. O sinal de que funcionou é uma sensação de leveza. Quantas vezes? Apenas uma. Florence dizia: a dúvida repete, a fé declara e segue em paz. Este poder não foi feito para dominar ou obter vantagem. Use-o apenas quando o propósito for o bem e a harmonia. A lei não distingue egoísmo de maldade, mas devolve o que foi emitido. Por isso, antes de decretar, pergunte: isto é bom para mim e para todos os envolvidos?
Se o coração disser sim, prossiga. Lembre-se, prosperidade não é acúmulo, é fluxo. Quando você recebe, também passa adiante, seja em generosidade, serviço ou gratidão. É essa circulação que mantém o método vivo. Talvez você se pergunte: algo tão simples pode realmente funcionar? Florence respondia: a lei é simples, o homem é que a complica. Não é a frase que muda o mundo, é o estado em que ela é dita. Uma única palavra pronunciada com fé sincera move o campo inteiro. Você verá os primeiros sinais, não como mágica, mas como ajustes de rota, um convite inesperado, uma ideia clara, um problema que se resolve sem esforço. Quando isso acontecer, sorria. É a confirmação de que o universo voltou a reconhecer a sua voz. Se você sentiu algo se mover dentro de você enquanto ouvia esse decreto, curta este vídeo agora. Esse gesto é como acender uma vela, uma forma física de declarar ao universo: eu me alinhei à lei. E se você conhece alguém que está lutando com medo, escassez ou culpa, compartilhe esta mensagem. Florence dizia que a abundância se multiplica quando é compartilhada, porque ao lembrar outro da verdade, você reforça a sua própria fé. Agora, deixe-me te mostrar por que esse método é tão preciso e como a ciência moderna explica o que Florence já sabia há 100 anos. Florence dizia que o método antigo da prosperidade não é mágica, é matemática espiritual. Tudo no universo obedece à lei da correspondência. O que está dentro se reflete fora. Por isso, quando você declara algo com gratidão, você não está pedindo que algo venha. Está permitindo que o que já é seu se revele. A fé é uma força viva, não um sentimento. Ela cria um campo coerente entre você e a fonte, e esse campo se manifesta na forma de oportunidades, pessoas e ideias. Quando você fala a frase "tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora", você não está criando riqueza, você está autorizando o bem a se manifestar. Florence explicava assim: imagine um rio subterrâneo de abundância fluindo sob a terra. Ele sempre esteve ali, mas o homem cava no lugar errado, com medo e pressa. O decreto é a pá espiritual que abre o ponto certo. A água, o suprimento, já estava lá. Você apenas girou a chave certa. Na Bíblia, há eco do mesmo princípio: chamai as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Isso é o que Florence chamava de linguagem da criação. Quando você fala com autoridade amorosa, a matéria reconhece quem você é. Hoje, a ciência moderna confirma o que Florence intuía: física quântica. O chamado efeito do observador mostra que a consciência influencia o comportamento da energia. Quando você se foca em gratidão e certeza, você colapsa possibilidades alinhadas com essa vibração. Neurociência. O cérebro reage à palavra como se fosse um evento real. Ao declarar riqueza, você ativa os mesmos circuitos neurais de quando recebe algo. Essa coerência entre emoção e imagem é o que reprograma o subconsciente. Psicologia positiva. Estudos sobre gratidão mostram que ela aumenta dopamina e serotonina, os neurotransmissores da motivação e bem-estar. Uma mente em gratidão age com mais clareza e atrai decisões mais prósperas. É ciência a serviço da fé. Florence dizia: a palavra falada é a ponte entre o invisível e o visível. E hoje entendemos, é literalmente isso: som, paz, intenção, vibração organizada. O que a maioria faz e trava. O que Florence ensinou e libera. Repetem frases 1000 vezes com medo. Declaram uma vez com fé e descansam. Focam no que falta. Falam a partir da gratidão. Pedem ao futuro. Decretam no presente, agora. Tentam controlar o como confiam, no sob graça e de maneira perfeita. Duvidam e refazem. Decretam e permanecem em paz. A diferença parece sutil, mas é tudo. A mente comum cria ruído. A mente de fé cria coerência. E a coerência é o canal da manifestação. Florence comparava isso a um espelho limpo. Quanto mais você esfrega em desespero,
mais embaça. Quando respira e limpa com calma, o reflexo aparece com nitidez. E se a dúvida aparecer, ela virá, porque a mente foi treinada para controlar, não confiar. Mas Florence dizia: não converse com o medo, ele se alimenta da sua atenção. Quando sentir hesitação, apenas diga em silêncio: está feito, a lei já ouviu. Essa simples frase silencia o velho padrão e reafirma a confiança. A dúvida pode bater na porta, mas não precisa ser convidada a entrar. Lembre-se, você não precisa sentir fé o tempo todo, precisa apenas não negar o decreto que já foi feito. É como plantar uma semente. Você não a desenterra todos os dias para ver se está crescendo. Você confia na terra, na chuva e no sol e sabe que, no tempo certo, ela floresce. Florence resumia assim: o jogo da vida é o jogo da fé. E quem aprende a jogar em gratidão, vence antes mesmo de começar. A partir daqui, o seu trabalho é sustentar o sentimento de certeza, agir quando o campo te convidar e ficar em paz no intervalo entre a declaração e o resultado. A prosperidade é como o nascer do sol. Não vem com estrondo, vem com luz crescente. Agora, quero te conduzir a uma experiência prática. Nos próximos minutos, vamos visualizar juntos a energia desse método em ação, para que você sinta, não apenas entenda. Essa parte é a mais importante, porque o coração grava o que a mente duvida. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Mais uma vez. Agora, imagine-se caminhando por uma estrada antiga, pavimentada por luz dourada. No fim dela, há uma porta aberta, uma porta que ninguém pode fechar. Você a atravessa sem medo, porque algo dentro de você sabe que já pertence àquele lugar. O ar é leve, o tempo parece lento, e você sente uma presença silenciosa que sussurra: tudo o que te pertence por direito divino está a caminho. Sinta isso. Sinta o peso das preocupações se dissolvendo como neblina sob o sol. Sinta a mente se esvaziando de urgência e o peito se enchendo de certeza. Esse é o estado de onde nascem os milagres. Gratidão antes da prova. Agora, visualize diante de você a sua vida transformada. Veja a casa tranquila, o trabalho estável, a conta equilibrada. Veja as pessoas sorrindo, o corpo descansado, o coração leve. Tudo isso já existe no plano invisível. Você apenas removeu a barreira da dúvida e permitiu que a lei cumprisse seu papel. Sinta-se caminhando pela sua casa com paz, pagando o que deve com serenidade, ajudando alguém sem medo de faltar. Sinta a sensação de suficiência, não porque ganhou, mas porque lembrar-se de quem você é foi o verdadeiro prêmio. Se você chegou até aqui, é porque algo maior te trouxe. A sua alma reconheceu este chamado, a voz de uma sabedoria antiga ecoando em palavras simples. Florence dizia que ninguém ouve a verdade pela primeira vez, apenas se recorda dela. E é isso que aconteceu hoje. Você se recordou de que é filho da abundância, de que nada precisa ser arrancado da vida. Tudo pode ser recebido sob graça e de maneira perfeita. Não foi coincidência este vídeo ter chegado até você. Foi uma resposta, talvez à oração silenciosa que você fez ontem, ou ao pedido que o seu coração guardou por anos. Você está aqui porque está pronto para lembrar o método que o medo tentou apagar. A partir deste instante, ninguém mais poderá te convencer de que prosperidade é pecado. Você entendeu que ela é expressão da ordem divina, não privilégio dos poucos. Você não precisa mais implorar nem provar merecimento. Você já é a prova, viva, pulsante, da graça em movimento. O poder não está em mim, nem em Florence, nem no vídeo. O poder está na vibração da sua palavra. Cada vez que você diz, está feito, o universo reorganiza o tabuleiro. E a partir de agora, cada frase sua é uma chave. Use-a com amor, com intenção e com a consciência de que a fé é a linguagem dos criadores. Quando você prospera, ninguém perde. Ao contrário, sua abundância liberta outros da crença na falta.
Cada pessoa que desperta para esse princípio se torna uma ponte de luz. E quando muitas vozes decretam juntas, o campo se amplifica. Por isso, se sentir no coração, declare aí nos comentários: eu lembro, eu decreto. A lei obedece. Não é apenas um comentário, é uma ancoragem no campo da abundância. É um testemunho vibracional que se junta a milhares de outros decretos ao redor do mundo. É a nova forma de oração, não de súplica, mas de reconhecimento coletivo. Antes de seguir, repita comigo, em silêncio ou em voz baixa: tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora, sob graça e de maneira perfeita. E acrescente: eu recebo com gratidão. Eu libero o medo. Eu confio na lei. Sinta o eco dessas palavras. Elas não estão indo para o céu. Estão sendo gravadas dentro de você. Porque é aí que o milagre começa. No coração que se lembrou do seu próprio poder. Agora que sua mente está calma e o coração está firme, chegou o momento de selar este aprendizado e manter o campo ativo. Não por um dia, mas por uma jornada. No próximo bloco, você entenderá como continuar ancorando essa prosperidade, como fortalecer o campo coletivo e como transformar essa lembrança em prática diária. Florence costumava encerrar suas palestras com a mesma frase: a verdade não precisa ser defendida, apenas lembrada. E é exatamente isso que você fez hoje, lembrou. Lembrou que o poder não está em fórmulas externas, mas na voz que habita o seu peito. Lembrou que a prosperidade não é favor, mas direito divino. Lembrou que a fé verdadeira não suplica, comanda em gratidão. O método antigo da prosperidade não desapareceu, apenas adormeceu sob o medo e o mal-entendido. E você o despertou agora, com uma simples frase, uma respiração consciente e um coração aberto. Depois de pronunciar seu decreto, viva como se ele já tivesse sido atendido. Não force sinais. Apenas perceba as pequenas mudanças. Um encontro, uma mensagem, um alívio no peito, uma ideia súbita. Esses são os mensageiros da lei te avisando que o processo está em curso. Quando a dúvida tentar entrar, sorria e repita baixinho: está feito. A lei já ouviu. Essa é sua senha espiritual para manter o campo limpo. Você não precisa empurrar o rio, apenas caminhar junto com o fluxo. E se algo atrasar, lembre-se: sob graça e de maneira perfeita. A perfeição divina não obedece à pressa humana, mas ela sempre cumpre. Inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque esta jornada está apenas começando. Florence deixou dezenas de ensinamentos escondidos nas entrelinhas de seus livros. Cada um deles é uma chave antiga que desperta um novo aspecto da abundância. Na próxima semana, vamos explorar o som secreto da palavra que move o universo, onde revelaremos como a vibração da sua voz cria forma na matéria e o que muda quando você aprende a falar com o campo. Você não está sozinho. Mais de número pessoas já estão praticando esses decretos conosco, e cada uma é uma chama acesa que ilumina o caminho da próxima. Quando você se inscreve, não apenas acompanha vídeos, você ancora uma frequência viva de prosperidade e fé. Se essa mensagem despertou algo em você, curta este vídeo agora. Esse gesto simples é uma declaração ao universo. Eu reconheço a verdade. E se conhecer alguém que luta em silêncio, alguém que perdeu a esperança, compartilhe esta mensagem. Florence dizia: a abundância compartilhada é multiplicada. Você nunca sabe em que coração essa semente vai florescer. Nos comentários, escreva a frase: eu decreto em gratidão. A lei me obedece. Essa é a senha vibracional deste vídeo. E, ao escrevê-la, você ativa uma rede invisível de pessoas declarando o mesmo ao redor do mundo. Juntos, criamos um campo de fé viva, uma corrente de prosperidade divina. Respire fundo e repita comigo uma última vez. Tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora, sob graça e de maneira perfeita. Permaneça nesse sentimento. Sinta a leveza. Sinta o coração em paz. A lei já respondeu.
Você não é mais quem apertou o play. Você é quem lembrou o som da sua própria criação. Sua abundância já está a caminho. Você apenas precisava lembrar como chamá-la. Até o próximo vídeo. E que a prosperidade que você despertou hoje flua, cresça e alcance todos ao seu redor.